E aí, pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vou gravar na sala porque está um calor absurdo e eu aproveito para modificar um pouco aqui o cenário, fora que eu fico mais confortável para falar sobre esse assunto, porque é um assunto um pouco mais delicado, mas eu acho que pode trazer luz para muita gente que tem condições financeiras ou psicológicas ou até condições físicas parecidas com as minhas. Eu vou falar um pouquinho porque é que eu desisti do Brasil aos 28 anos e porque é que eu quero pular fora daqui o mais rápido possível. O meu planejamento é estar fora do Brasil até o final do ano que vem. Então, o meu processo começa agora. Eu tenho um ano para me organizar. E bom, todas as vezes que eu falo sobre esse assunto, que eu pincelo sobre esse assunto no meio de algum vídeo, aparece algum comentário do tipo: ah, você é muito negativista, você é muito niilista, você é um desistente, você está fracassando porque você está perdendo a luta. E o que eu tenho para dizer para vocês é justamente o contrário. Eu não sou um cara mais tão pessimista. Eu sou muito otimista quanto ao meu futuro. Só que eu só passei a ser otimista quando eu depositei as minhas esperanças na coisa certa, nas ideias certas e na pessoa certa. Eu não espero que ninguém resolva os meus problemas. Eu não espero que o país melhore. A única coisa que eu espero é que eu tenha forças para me melhorar, para me aprimorar, para aprender coisas novas, para poder me desprender territorialmente do Brasil. E a partir do momento que eu comecei a pensar assim, as coisas melhoraram muito, cara. As coisas começaram a acontecer na minha vida e eu tô muito feliz com o meu progresso, principalmente nesse ano de 2025. Eu saí da casa dos meus pais, eu aprendi a me virar, cuido da casa sozinho, faço comida sozinho, trabalho pra internet, faço o que eu gosto, me divirto bastante, gravo, voltei a gravar aqui, ajudar outras pessoas e isso tudo é muito bom. Só que tem algumas questões no Brasil que eu acho que vão ficar me travando muito se eu quiser continuar crescendo. Daqui a pouco eu faço 30 anos, o tempo vai passar, eu vou chegar nos 35, 40, e tem certas coisas que eu vou precisar fazer. Talvez constituir família, talvez ter um filho, inclusive algumas pessoas comentam isso aqui. Não, você pensa assim porque você tem que arrumar uma mulher, você pensa assim porque você tem que fazer um filho, ou alguma coisa do gênero. E notem, eu não quero me relacionar com ninguém aqui no Brasil. Eu também não quero ter filho aqui no Brasil. Eu vou falar mais sobre isso mais pra frente. Mas a ideia de fazer esse vídeo aqui surgiu por conta da notícia dos 3 técnicos de internet que foram eliminados por uma facção, se não me falha a memória, é o CV. Não sei se foi na Bahia, mas enfim. Eu morava numa cidade chamada Cabo de Santo Agostinho. E eu morava num bairro muito tranquilo, por assim dizer. Tinha seus crimes, tinha seus problemas, tinha os graus de insegurança, como em qualquer lugar. Só que eu podia andar de meia-noite e 1h da manhã na rua, sem ter medo de ser assaltado. Aconteciam os assaltos, sim, mas eram raros. E quando ocorriam assaltos, rapidamente os ladrões eram eliminados por outros criminosos da área que não gostariam que a polícia estivesse por ali para atrapalhar os seus negócios, por assim dizer. Então, ladrão não se criava, raramente tinha alguma notícia de troca de tiro, tiroteio, alguma coisa do gênero. E olha, a cidade do Cabo de Santo Agostinho é uma cidade muito perigosa, tá? Eu não tô falando que lá é de boa. Eu estou falando que no bairro que eu morava era de boa. Ele é de boa. Tanto é que, para vocês terem ideia, meu pai é policial, ele foi policial da Polícia Militar, foi tenente da Polícia Militar, e meu pai trabalhava indo pro batalhão a pé. Saía de casa, ia pro batalhão a pé, trabalhava até um determinado horário, voltava para casa para almoçar, depois ia pro batalhão de novo e voltava, tipo, a pé. Tá ligado? Eu tenho outros amigos, outros conhecidos que são policiais e estão ali pelas redondezas e andam normalmente pela rua tranquilamente, tipo, sem estresse. Mas enfim, eu percebi que não dava para crescer mais ali na cidade, porque embora a questão da segurança fosse ok, fosse aceitável, outras questões culturais me incomodavam bastante. Então é uma cidade onde não tem lugar para você sair de vez em quando, por mais que eu tivesse meus amigos por lá, não tem muitas coisas para fazer, questões de trabalho são muito complicadas. Às vezes você precisa abandonar certas coisas para continuar crescendo. Eu decidi sair da casa dos meus pais, até porque estava na hora. Meu pai já melhorou bastante do AVC que ele teve há 2 anos. E eu decidi me mudar para Jaboatão, que é a cidade seguinte. E a próxima cidade é Recife, que é a capital daqui de Pernambuco.
E já começaram a aparecer certas pichações do Comando Vermelho nos arredores de Recife. E aí eu fico me questionando, porra, será que vale a pena construir certas coisas nesse país sabendo que muito provavelmente eu vou correr riscos sérios? Porque o risco aumenta de acordo com a quantidade de bens que você conquista e de acordo com a sua elevação de poder aquisitivo, por assim dizer. Então, quanto menos você tem, menos pode ser tirado de você. Quanto mais você conquista, mais pode ser tirado de você. E aí, por um lado, a gente tem o Estado brasileiro roubando a galera pra cacete, via impostos, e do que sobra, e você consegue comprar algumas coisas, você ainda tem o risco de ser roubado por facções ilegítimas, né? Porra, eu me sinto extremamente inseguro quanto ao futuro aqui no Brasil. Eu sempre converso sobre isso com meu pai, porque vem crescendo muito a insegurança, o sentimento de insegurança aqui no Brasil, ele sempre existiu, mas nunca foi uma coisa que eu senti que estava prestes a bater a minha porta. Porra, por mais inseguro que fossem os lugares que eu já morei, eu nunca, porra, pensei que eu teria que me preocupar com a possibilidade de, tipo, pisar num bairro errado, tirar uma foto com um sinal de mão específico e ter minha vida ceifada só por causa disso. Então, assim, eu acho que o fator preponderante para minha decisão de me mudar do Brasil é a segurança. Mais do que a instabilidade jurídica, mais do que a insegurança jurídica, se bem que a criminalidade ela é fruto da insegurança jurídica. Ou pelo menos o nível de criminalidade que nós temos atualmente no Brasil é fruto da instabilidade e insegurança jurídica. As facções fazem o que fazem, os criminosos fazem o que fazem, porque eles sabem que não serão punidos adequadamente. Inclusive, boa parte dos crimes tem uma punição menor do que o crime, aquilo que foi cometido contra a vítima. Então entenda, se você rouba o celular de alguém, a sua punição vai ser menor do que aquilo que você causou à vítima. Se você elimina alguém, se você executa alguém, sua punição vai ser menor do que aquilo ali. Se um cara abusa de uma mulher, se ele estuda uma mulher, a punição para ele vai ser menor do que o que ele causou na vida daquela mulher. Então eu acho que isso por si só já é trair os inocentes, já é trair as vítimas. E o pior é que é um sentimento que foi institucionalizado. São atitudes que foram institucionalizadas. Eu não sei se meu óculos está escuro. Se estiver escuro é por causa da iluminação. Ele transforma meu óculos em óculos escuro, enfim. E aí, veja, para um cara de 28 anos, solteiro, que sabe se virar, não tá valendo a pena permanecer aqui no Brasil, sabe? Cara, a gente tá vivendo uma situação que é tão difícil, que é difícil até para você entrar em contato com uma mulher. Porque, por mais que existam muitas mulheres boas, e também devem existir muitos homens bons, e eles estão se procurando por aí e não se encontram muitas vezes, por mais que isso ocorra, existem riscos de você tentar se relacionar que só pelos riscos começa a não valer a pena. E olha que eu sou o bobão, eu sempre falo que eu sou blue pill, eu sou o cara que acredita no amor, eu sou o cara que acredita que porra, o amor é do cacete, que é muito... Quando você... Inclusive o Napoleão Hill fala isso, quando um cara tá no caminho certo e ele encontra a mulher certa ali, velho, ele consegue muito mais longe, eu acho isso massa. E eu acredito que em algum momento eu vou encontrar isso, só que hoje em dia, bicho, eu não tenho nem desejo de encontrar isso aqui no Brasil. Porque eu não quero ficar preso aqui por conta disso. Eu espero conseguir isso só depois que eu pular fora desse lugar. Até porque também é uma guerra aqui no Brasil contra a masculinidade. E isso é inegável. Você tem homens e mulheres, mulheres com medo de serem agredidas ou violentadas. Por outro lado,
você tem homens que estão receosos e com medo de se relacionar com mulheres, porque juridicamente as mulheres têm muito mais vantagens e diversos privilégios. Antigamente, cara, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, se uma mulher abrisse a boca e dissesse: esse cara me agrediu, esse cara bateu em mim, esse cara me violou, esse cara fez alguma coisa comigo, o cara seria linchado na rua automaticamente, a vida daquele cara seria destruída automaticamente. Só que muitas mulheres passaram a utilizar as leis injustas que o Estado cria para poder atacar homens de uma forma que se tornou tão sistemático, institucionalizado, que agora, todas as vezes que uma mulher acusa um cara de alguma coisa, o meu primeiro pensamento é: mas será que foi isso aí mesmo? Ou, não sei, será que isso é um caso isolado? Ou será que é o caso isolado número 3.437.247.325? E aí, quando eu vou somando os fatores, eu vejo que, porra, não vale a pena. E além disso, ainda tem a questão da moeda do real. Talvez esse seja um dos principais fatores também. Logo depois da insegurança. Que é o desejo de acumular. Eu sou um acumulador. Eu sou um poupador, melhor dizendo. Eu sou um cara que eu vivo com, porra, metade do que eu consigo ganhar. Tento viver de forma mais humilde e simples. Meu apartamento é super simples, tem pouquíssima coisa. E assim, eu queria ver a grana se multiplicando no banco. Eu queria que os juros que estivessem rendendo fossem juros reais, fosse ganho real, mas não é. Eu sei que é tudo de mentira, é tudo fachada, porque o custo de vida, ele está aumentando muito mais do que o que a grana rende no banco. E aí é mais um desincentivo, é um desestímulo para que eu continue trabalhando e poupando dinheiro em real. É quase que um churrascamento financeiro. Então, quando a gente vai somando as coisas, quando eu vou somando as coisas, quando eu vou ponderando tudo isso para tomar as minhas decisões, eu percebo que, porra, é só um lugar que não vale a pena. E eu sei que tem meus pais, eu sei que tem minha família, eu sei que tem pessoas que eu gostaria de estar perto. Só que essas pessoas estão trilhando certos caminhos que eu acho que vão acabar em uma condenação, cara. Uma condenação no sentido humano mesmo. Tipo assim, se você é um ser humano, que você está buscando suas melhorias, sua evolução, seu desenvolvimento, você será condenado. Quem mais trabalha e mais poupa em real, mais será roubado. Quem mais acumula bens e riquezas aqui no Brasil, na minha geração, mais vai se ferrar. Porque terá mais coisas a perder para o governo brasileiro. Porque, bicho, mais cedo ou mais tarde, a moeda vai colapsar. Inclusive, tem um monte de debate que eu acho que é inútil. Porque quando o real colapsar, não vai fazer mais diferença. Eu tava vendo o começo de um debate do Guto Zacarias contra uma galera gay. Eu até pensei em comentar sobre esse debate, mas eu percebi que não vale a pena porque há um alto risco de processo, esse tipo de coisa, se eu falar o que eu penso. Mas é o tipo de coisa que eu fico, porra... Quando a moeda colapsar, esse lance de pagar por cirurgia trans, de redesignação sexual, ou pagar hormônio pra criança, isso tudo vai acabar. Porque não vai ter dinheiro, velho. E quando eu falo que não vai ter dinheiro, muita gente acha que eu tô falando tipo, que vai ser tipo parecido com o que tá agora, só que um pouco pior. Mas eu tô falando de você receber o seu dinheiro, o seu salário hoje, e você ter que gastar hoje, porque amanhã os preços já vão ter aumentado muito. O dinheiro não vai ser mais suficiente para fazer nada. A gente vai passar por uma inflação galopante mais cedo ou mais tarde. E algumas pessoas podem me chamar de alarmista, tudo bem. Não acredite em mim, você não precisa acreditar naquilo que eu tô falando.
Mas eu acredito naquilo que eu tô falando, tanto é que eu estou me preparando para ir embora. E algumas pessoas vieram perguntar aqui no canal, por que Paraguai? Que surto coletivo é esse de desejo de ir para o Paraguai? Então, a ideia não é ir para o Paraguai e ficar lá, e virar um paraguaio. A questão é você procurar a porta de saída mais rápida do Brasil, que é o Paraguai. Você consegue comprar a residência fiscal com 4, 5 mil reais, é um lugar próximo, você consegue voltar aqui ao Brasil quando você precisar ou quando você quiser, desde que você passe um determinado tempo específico para você não se tornar residente fiscal. Os impostos são mais baratos. Também tem um incentivo lá no Paraguai que muitos bancos criaram para que as pessoas utilizem cartão de crédito e elas pagam as coisas com desconto, porque as pessoas lá têm a cultura de pagarem tudo à vista. E aí, ninguém quer usar cartão de crédito. Uma parcela pequena da população quer usar cartão de crédito, não quer usar. Não sei se eu me confundi. Acho que eu me confundi. Eu quis dizer que pouca gente utiliza cartão de crédito. E aí, quem topa utilizar cartão de crédito, os bancos vão lá e dão desconto dos pagamentos. Isso é bom pra cacete. Fora que é um país que tem muito mais liberdade do que o Brasil. E depois desse escândalo do Banco Master e do escritório da mulher do Alexandre de Moraes, tá recebendo grana pra cacete. E aí teve o lance deles agora no SBT e tal. Um monte de... Cara, ficou muito escancarado, tá ligado? Que não tem como o regime abdicar do poder. Eles não vão abrir mão. Tem que ser muito infantil, muito bobão mesmo pra acreditar que as coisas vão melhorar. Principalmente se você não é de esquerda. Se você é de esquerda, existe uma alta probabilidade de você estar pensando que eu sou só mais um fascistoide, um nazistoide de extrema direita. Mas, na realidade, você só tá um pouco cego. O cara de esquerda, no geral, ele tá um pouco cego e ele acha que a água não vai bater na bunda dele. Ele acha que o Brasil não vai colapsar e que o socialismo aqui vai dar certo. E pensando sobre isso, eu tenho um pouco de pena da galera que é trabalhista, dos três lá, né? Que é o Tamir, o Charlie Barkley e o Felipe Crepe. Eu acho que é assim o nome dele. Porra, é de uma inocência gigantesca. Sabe, ver a merda acontecendo e acreditar que não, a gente tem que lutar pelo trabalhismo aqui no Brasil. Porque vai melhorar a vida da população, do trabalhador brasileiro, se a gente, sei lá, véio, aumentar a burocracia, injetar mais liquidez na economia, aumentar o investimento disso, daquilo, como se o dinheiro não fosse escasso, como se desse para ficar criando dinheiro do nada assim, para produzir um monte de coisa. É de uma inocência gigantesca. Inclusive descobri hoje que o Tamir tem 35 anos, cara. É muito estranho ver uns caras que são bem mais velhos do que eu e ainda tem pensamentos infantis acerca da responsabilidade de suas vidas. Não deles especificamente, mas assim, pessoas como eles acreditam que os outros seres humanos, os outros trabalhadores e tal, não devem ter tanta responsabilidade assim. Em resumo, seria isso. Porque é sempre sobre ter mais direitos, mais direitos, mais direitos, e não sobre ter mais deveres, mais deveres, mais deveres. E assumir a responsabilidade sobre a sua vida, pô. Tipo assim, eu tô feliz pra caralho, mano. Eu conquistei muita coisa. Mas eu trabalhei pra cacete. Eu fiz coisas... Mano, eu me esforcei muito para as paradas darem certo pra mim, tá ligado? Eu me esforcei muito e eu continuo me esforçando muito. E eu acho que não tem outra forma de você crescer honestamente se não for através do esforço. Agora, o esforço ao qual eu estou me referindo não é o esforço de tempo. Não é dedicar seu tempo a algo específico que aquilo ali vai prosperar. Não. É dedicar o seu tempo a algo que as pessoas dão valor. A algo que, pô, você pode escalar, algo que você pode crescer.
Um exemplo é esse canal. Eu voltei com o canal em boa parte também porque eu acho que dá pra ganhar grana com isso aqui. Eu acho que isso pode se tornar o meu trabalho fixo no futuro. Só produzir conteúdo pra internet. Agora, é uma coisa que demanda tempo, é uma coisa que por agora eu não ganho quase nada e que eu tenho que fazer outros trabalhos, mas eu quero continuar depositando meu tempo aqui porque eu acho que no futuro isso aqui vai me sustentar. E eu sei que a maior parte das pessoas não podem se dar ao luxo de ficar fazendo vídeo para a internet durante, sei lá, 1, 2, 3 anos, até começar a ter alguma grana, porque precisam sustentar a família, precisam sustentar seus filhos e tal. Então, só que foi por isso que eu decidi não ter filhos, não constituir família antes de ter estrutura. É uma questão de autorresponsabilidade. E é isso. As pessoas falam muito sobre pessoas que não têm condições de fazer certas coisas, de investir, de arriscar e tal. Porque elas não têm tempo, tem que cuidar dos seus filhos, o cara tem que cuidar da esposa e tal. Só que, por mais triste, por mais complicada que seja a vida de alguém, por mais fardos que ela carregue, muito provavelmente, quando ela nasceu, ela não nasceu carregando todos os fardos que ela carrega atualmente, com seus 25, com seus 30 anos. Ela decidiu acumular certas responsabilidades e achou que não teria consequências. O que é que você acha que vai acontecer com você se você tiver 17, 18 anos, você não aprendeu nada sobre a vida, você não estudou nada sobre algo que realmente agregue valor para as pessoas, não aprendeu a fazer nenhum trabalho que te renda uma grana legal e mesmo assim decidiu fazer 2 filhos e uma garota? O que você achou que ia acontecer? Que a sua vida ia ficar super fácil? E eu não estou dizendo que o pobre não pode constituir família ou que não pode fazer filhos. Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você pode fazer o que você quiser. Mas todas as nossas ações têm consequências. E a gente pode até ignorar a realidade, só que a gente não vai conseguir ignorar as consequências. A vida vai se tornar mais difícil porque a gente fez escolhas ruins. É a vida, cara. Inclusive, é sabido por toda a sociedade que o homem que controla o seu pau controla todo o resto da sua vida. E é um ser muito mais indomável. Mas, enfim, esse aqui foi um preâmbulo, né? Um preâmbulo não, isso aí foi um interlúdio, talvez, da temática do vídeo. Eu acho que eu tô utilizando as palavras de forma errada. Mas, enfim. Essas pessoas, elas vão sofrer pra cacete quando a moeda colapsar. Vão sofrer muito, cara. Vão se ferrar pesadamente. E eu me coloco no lugar delas, psicologicamente, mentalmente, e eu percebo que não é o lugar onde eu quero estar. Eu não quero ter 2 filhos, mesmo que seja uma mulher que eu amo, uma mulher legal e tal, num ambiente em que eu acho que não é saudável de estar nem pra mim. Quem dirá para certas crianças. E eu não acho que o mundo é um lugar ruim para colocar crianças. Não sei o que lá. Não, velho. Esse não é o meu pensamento. Eu tô falando do Brasil aqui. E eu sei que o Paraguai não é perfeito e nenhum país é perfeito, só que, porra, tudo depende do que você prioriza na sua vida. Eu priorizo segurança. E priorizo trabalhos que me tragam liberdade geográfica. Então eu vou procurar trabalhar na internet de um lugar que tenha mais segurança. Talvez você não ligue para segurança, talvez você queira ladyboys. Então você vai para Tailândia, por exemplo. Talvez você goste de um clima frio, então você vai priorizar lugares que tenham um clima mais frio, mesmo em detrimento da segurança. Talvez você goste de lugares mais quentes. Enfim, cada pessoa vai ter alguma prioridade. A minha prioridade é um lugar um pouco mais seguro, de preferência com um clima mais ameno, que não é o caso do Paraguai, tem períodos lá muito quentes e períodos muito frios. Mas enfim, velho, é isso. Eu só não quero ficar mais aqui por conta disso, principalmente por conta da segurança, da instabilidade jurídica e financeira, da instabilidade política e jurídica, por questões financeiras, porque não dá para crescer muito aqui. O Brasil é um lugar bom para quem vem de família rica. Se tu ganha pelo menos 20 mil por mês,
aí tu consegue ter uma vida ok. Porque você consegue pagar caro num condomínio de luxo para você ter um lugar silencioso. Tá ligado? Mas enfim, é isso. Eu gostaria de saber da perspectiva de vocês. Gostei de fazer vídeo aqui. Eu tô relaxado. Eu trouxe até um travesseiro pra me deitar. Mas eu achei que ia ficar meio abusivo demais. A única coisa também que me incomoda muito aqui é o calor, cara. Puta que pariu, puta que pariu, puta que pariu. Já tem uns 2 meses que tá muito quente. Muito, muito quente mesmo. Aqui, eu odeio o calor. No calor eu fico mal pra cacete. Mas enfim, é isso. Não esquece de se inscrever, deixar o seu like nesse vídeo aqui, comenta o que é que vocês acham e até a próxima. Valeu, falou e fui.